Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa atualização legislativa de hoje, dia 24 de agosto. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 14.661 de 2023, que insere no Código Civil o artigo 1815, letra A. Mas do que trata esse novo dispositivo vigente a partir de hoje? Nós temos que voltar 2 artigos no Código para falar um pouquinho do 1814. O 1814 trata das hipóteses de exclusão do herdeiro da sucessão. São situações nas quais alguém que seria herdeiro será excluído em razão de um ato grave praticado antes do falecimento daquela pessoa de cuja sucessão nós tratamos. São chamados atos de indignidade. Você praticou um ato tão grave, causou uma dor tão imensa, que você não tem dignidade para receber R$1 que seja em razão da morte daquela pessoa. E quais são essas situações do 1814? Inciso 1, aquele que houver praticado um crime de homicídio doloso, seja consumado ou tentado contra a pessoa de cuja sucessão se trata, ou de algum parente próximo seu, um cônjuge, descendente ou ascendente. Um exemplo clássico, Suzanne von Richthofen, né, que assassinou os pais e foi excluída da herança, não tem cabimento ela receber herança, sendo que ela é que matou os pais. Ainda que ela tivesse apenas tentado e não tivesse conseguido, o crime tentado de homicídio doloso já impediria que quando eles viessem a morrer de uma outra causa, ela também não seria herdeira. Vejam que se matar um parente próximo também, né, porque olha a dor que você causa à pessoa. Então alguém, por exemplo, que mata o seu irmão, quando o seu pai e a sua mãe vierem falecer, você será excluído da herança deles. Por quê? Porque olha a dor que você causou matando um descendente deles, no caso, o seu irmão. O inciso 2 fala que também será excluído aquele que houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, falecido, ou o seu cônjuge ou companheiro. E no inciso 3, aquele que através de violência ou meios fraudulentos impedir a livre disposição de bens através do testamento. Se você impediu que o falecido lavrasse um testamento, ok, ele não conseguiu testar, fazer a sua última manifestação de vontade, mas você também será excluído e não será herdeiro. O 1815, ele vai dizer o seguinte, olha, em todos esses casos, o interessado, que seria o herdeiro que será beneficiado, por exemplo, no caso da Suzanne Richthofen, foi o irmão dela, né, o Andreas, tem que entrar com uma ação para que seja reconhecido o ato de indignidade, né, para que seja provado que foi que ocorreu uma daquelas causas, né, e que a pessoa deve ser excluída da herança. Essa ação de indignidade tem um prazo decadencial de 4 anos, então tem 4 anos para entrar com a ação para excluir o herdeiro, né, daquela sucessão. Porém, hoje entra em vigor esse artigo 1815-A, cuja redação diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Em qualquer dos casos de indignidade previstos no 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815. Ou seja, se houve a condenação na esfera criminal pelo crime de homicídio contra o autor da herança, ou descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, ou pela acusação caluniosa em juízo, ou crime contra a honra do autor da herança, ou de cônjuge ou companheiro, automaticamente aquele herdeiro já está excluído. Não vai precisar mais da ação de indignidade nesses casos. Tá? Então não precisa. É um efeito, é um novo efeito da sentença penal condenatória. É um novo efeito, é mais uma hipótese em que a sentença penal condenatória vai trazer um efeito na esfera civil. Automaticamente, aquela pessoa que praticou aquele delito, cuja sentença já transitou em julgado, ela automaticamente está excluída da herança, não necessitando da ação de indignidade. Poxa, então quer dizer que acabou a ação de indignidade? Não. Até porque, por exemplo, no caso do inciso 3, que fala que você impediu de fazer o testamento, eu não estou falando de crime. E aí eu preciso da ação de indignidade. Além disso, há uma discussão por parte da doutrina se eu preciso do trânsito em julgado da sentença penal para a exclusão da herança. Parte da doutrina sustenta que não, se eu tiver indícios suficientes para demonstrar que a pessoa praticou aquele determinado ato, ainda que não haja condenação por trânsito em julgado, poderia ser feita a exclusão. E aí eu preciso da ação de indignidade. Mas nos casos em que houver sentença condenatória na esfera criminal, automaticamente o criminoso herdeiro estará excluído da herança. Tá bom?
Qualquer dúvida, mande aí pra gente, estamos à disposição. Até a próxima, se Deus quiser.